Então, vamos lá. Olá, Carol. Carol entrou. Então, vamos começar a nossa aula de hoje. Boa noite. Boa noite. Chegou na hora certa. Vamos começar agora. Primeiro, vamos fazer a oração, né, do Divino Espírito Santo para iluminar todas nós, para termos luzes, para aprender bastante hoje. Eu e vocês. Então, vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, concedei-nos amar no mesmo Espírito o que é reto, e gozar sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Então, eu estava conversando com a Lígia, né, sobre o tema, e eu fiquei entre, assim, dar alguma das homilias mais conhecidas de São José Maria, porque, né, sábado passado foi dia de São José Maria, e também porque são homilias que falam muito da vida, né, do cristão, do santificar no cotidiano. Daí eu escolhi essa que chama Lares Luminosos e Alegres, que é uma homilia que ele deu dia 6 de janeiro de 1956. Então já tem um tempinho, né? E tá aqui nesse livro aqui, que é o Cristo que Passa, na aula que eu falei sobre ele, eu falei sobre esse livro, que são homilias dele, são várias homilias importantes dele. Então, uma delas tem essa de Lares Luminosos e Alegres. E também a aula vai se basear, vou ler alguns trechos desse livro aqui, que tem, né, o nome da homilia, Lares Luminosos e Alegres, e, enfim, eu vou ler alguns trechos. Esse livro é muito legal, é muito bonito. Enfim, e assim, não sei, quando fala Lares Luminosos e Alegres, é uma frase que São José Maria falou, e o que é? Falar da vida em família, né? Como é que é um lar cristão? Como deve ser a vivência de um lar cristão? Como se santificar vivendo o matrimônio na família? Essa é a ideia da aula. E para mim, assim, é um tema que me apaixona, que me atrai muito, eu imagino para vocês também, né, que são casadas também, né, que fala da beleza da vocação matrimonial. E na Opus Dei é um tema, assim, que quando eu conheci a obra, que me atraiu muito. Lá, assim, que essa questão de que a fé não é uma coisa, assim, cheia de regras e que fica só no campo às vezes, da teoria. Não, ela é vivenciada no dia a dia, né? E de forma simples, não com coisas muito grandiosas, né? Não vou dizer que é fácil, porque não, mas de forma simples, né? Então, até eu me perguntei, o que isso tem a ver com a doutrina? Nós estamos numa aula de doutrina, né? O que tem a ver? Tem até também uma frase, né, que São José Maria falava, que nossa vida deve andar de mãos dadas com a nossa fé, né? A gente não pode, ele falava, tem um texto que não pode viver uma vida dupla. Eu até peguei aqui um trecho grande, né, que ele falava assim: queria afastá-los assim da tentação tão frequente nessa época e agora de levar uma vida dupla, a vida interior, a vida de oração com Deus por um lado, e por outro, diferente e separada, a vida familiar, profissional e social, cheia de pequenas realidades terrenas. Não, meus filhos, não pode haver uma vida dupla. Não podemos ser como esquizofrênicos, se queremos ser cristãos. Há uma única vida feita de carne e espírito, e é essa que tem que ser, na alma e no corpo. Santa, plena de Deus, desse Deus invisíveis,
invisível, que nós encontraremos nas coisas mais visíveis e materiais. Não há outro caminho, meus filhos. Ou sabemos encontrar o Senhor em nossa vida de todos os dias, ou não encontraremos nunca. Não, então, para quem é casado, né? Ou encontramos a Deus na nossa vida, na nossa família, no nosso esposo, nos nossos filhos, cuidando deles, ou não encontraremos nunca. Então, foi essa a ideia de trazer esse tema no nosso grupo. Então, a gente está, né, na aula de doutrina, buscando a Deus, aprendendo sobre sacramentos, né, mandamentos e tal. E a aula passada sobre normas de piedade, e devemos viver também, ensinar tudo isso e viver isso dentro de casa. Então, assim, eu vou ler muitos trechos da homilia. Eu tinha pensado, vou dar aula, vou esquematizar, não sei o quê. Só que não dá, ela é toda bonita. Então, todos os parágrafos, assim, dava vontade de pegar coisa. Eu realmente usei quase todos. Então, muitas coisas eu vou lendo e comentando, tá? Então, vou começar. A parte da homilia. Daí, nisso, no meio disso, eu vou ler alguns trechos do livro. E se alguém quiser falar alguma coisa no meio, pode falar, tá bom? Fazer pergunta. Então, ele falava, né? Entre muitas considerações que poderíamos fazer, quero comentar agora principalmente uma. O nascimento de Jesus significa a inauguração da plenitude dos tempos. O momento escolhido por Deus para manifestar por inteiro o seu amor aos homens, entregando no seu próprio Filho. E essa vontade divina cumpre-se no meio das circunstâncias mais normais e comuns. Uma mulher que dá à luz uma família, uma casa. Então, a onipotência divina, o esplendor de Deus passa através das realidades humanas, une-se ao elemento humano. Então, Deus escolheu que seu filho nascesse no seio de uma família. Ele começa assim humilhando, né? Falando como a família é importante. A partir daí, nós cristãos sabemos que, com a graça do Senhor, podemos e devemos santificar todas as realidades nobres da vida. Não há situação terrena, por mais insignificante e vulgar que pareça, que não possa ser ocasião de encontro com Cristo. É a etapa do nosso caminhar para o reino dos céus. Então, todos os momentos e circunstâncias da vida são ocasiões de encontrar a Deus. E ao pensar nos lares cristãos, gosto de imaginá-los luminosos e alegres, como foi o da Sagrada Família. Então, é daí que vem essa frase do luminosos e alegres. A paz de nos sabermos amados por nosso Pai Deus, incorporados em Cristo, protegidos pela Virgem Maria e amparados por São José. Essa é a grande luz que ilumina nossas vidas. Então, nós sabermos filhos de Deus é a grande luz que deve iluminar as nossas vidas. E, por entre as dificuldades e misérias pessoais, nos impele a continuar para a frente cheio de ânimo. Cada lar cristão deveria ser um remanso de serenidade, em que, por cima das pequenas contrariedades diárias, se pudesse notar uma afeição profunda e sincera, uma tranquilidade profunda, fruto de uma fé real e vívida. Então, assim, a partir de sabermos filhos de Deus, buscar nessa serenidade e saber enfrentar as dificuldades que se encontra numa família, né? Que não são poucas, todos nós temos as nossas e cada dia é uma dificuldade, uma coisa para um problema que surge, alguns maiores, outros menores, e para cada um pode ser maior ou menor, né? Então, esse saber filho de Deus nos ajuda a enfrentar com serenidade. Assim, para um cristão, o matrimônio não é uma simples instituição social, e menos ainda um remédio para as fraquezas humanas. É uma autêntica vocação sobrenatural. Então, começa daí, né? Para quem casou na igreja, pensar, ter certeza disso, que o matrimônio não é simples, a gente casou porque, sei lá, todo mundo casa, né? Todo mundo casa, faz festa e tal, casa na igreja, então porque papai queria. Não, é um sacramento, uma coisa sobrenatural.
E a partir do momento que você entende isso, né, e busca viver isso, a visão muda, né? Assim, aquilo torna-se mais importante para você e até luta mais por viver, né, dignamente. E hoje em dia tem muita gente, né, que acha que o casamento sim é uma instituição social, é só é uma coisa que o ser humano criou e não precisa. Tem muita gente hoje que só junta, né, porque não vou seguir essas questões sociais, né, impostas pela sociedade, sei lá. Não, né? Então, para o cristão é uma vocação sobrenatural. O São Paulo dizia que é um sacramento e, ao mesmo tempo, inseparavelmente, um contrato de um homem e uma mulher, um contrato que um homem e uma mulher estabelecem para sempre. Porque, queiramos ou não, o matrimônio instituído por Jesus Cristo é indissolúvel. Um sinal sagrado que santifica a ação de Jesus, que se apossa da alma dos que se casam e convida para segui-lo, transformando toda a vida matrimonial em um caminhar divino sobre a terra. Então, né, com o matrimônio, Cristo está ali abençoando aquele casamento e unindo. E Cristo mesmo falou, né, que não era para dissolver, que a dureza do coração dos homens, né, que permitia naquela época dissolver. E que se torna um caminhar divino sobre a terra, né, do casal. Então, esse sentido de matrimônio nunca pode faltar, né, na visão do casal. Eu falei lá no grupo que se os maridos quisessem assistir também, né, porque eu acho que essa aula sobre matrimônio é importante os dois assistirem, senão fica aquele, porque eu ouvi na minha aula de doutrina, não, o marido está ouvindo também, está aprendendo também, porque tudo que eu vou falar aqui é para homem e para mulher, tá? É o casal, é da família. Beleza? Então, não sei se quiser passar a aula para ele depois, ou dá para passar a homilia, ou comprar o livro e ler junto, comentando, discutindo, né? Conversando sobre o livro. Eu acho que é um grande crescimento. Então, né, o casal tem que ter esse sentido do matrimônio, né? Então, tanto na catequese, né, que a gente tem, na pregação, mas também na vivência real dos que são chamados a incorporar ao matrimônio. Ele fala, né, os casados estão chamados a santificar o seu matrimônio e a santificar-se a si próprios nessa união. Por isso, cometeria um grave erro se edificasse a sua conduta espiritual de costas para o lar, à margem do lar. Algumas frases, né, de São José Maria, ele falava assim que eu vou falar agora, que, né, para os casados, tu és o caminho dela para o céu e tu deles, né, que cada um é o santificador do outro, então tem que ajudar o outro a ser mais santo, né? E também também é tipo um provérbio, né, que um pouco de anjo e um pouco de demônio tem aquela que deixa a comida queimar por ir rezar. É mais ou menos essa frase, sabe? Mas que a pessoa não pode, né, nem se descuidar da vida espiritual, de se aproximar-se de Deus por estar fazendo as coisas, mas também não deixar a comida queimar, deixar a casa de qualquer jeito, os filhos de qualquer jeito, porque vive na igreja, né? Tem que haver esse equilíbrio entre a vida, né? A vida tem que ser uma só, né? Assim, equilibrado nesse uma só. Daí continua. A vida familiar, as relações conjugais, o cuidado, a educação dos filhos. O esforço necessário para manter a família, para garantir o seu futuro e melhorar as condições de vida. O convívio com outras pessoas que constituem a comunidade social. Tudo isso são situações humanas comuns, que os esposos cristãos devem sobrenaturalizar. Então, eu estava falando que santificar o matrimônio não é nada assim, extraordinário, fazer algo extraordinário. Não, é viver o dia a dia, né? Na educação dos filhos, lutar
pelo casamento, pelo futuro da família, convívio entre as outras pessoas. Isso, se você faz de forma sobrenatural, você está santificando. Oi para quem chegou, tá bom? Ele continua: a fé e a esperança têm que manifestar-se na serenidade com que se encaram os problemas, pequenos ou grandes, que surgem em todos os lares, no ânimo alegre com que se persevera no cumprimento do dever. Então, né, o cristão, né, tem a fé e a esperança como base, né, que é a fé, a esperança e a caridade. São as três virtudes, né? Então, isso tem que levar a viver bem o matrimônio, né? Com serenidade. Ah, mas é difícil, mas nós vamos treinando, nós vamos pedindo luz para Deus e vamos conseguir. Então, para quem chegou, só estou explicando que eu estou lendo uma homilia aqui do livro Cristo. Eu estou lendo mesmo a homilia do livro Cristo que Passa, que ela é chamada como Lares Luminosos e Alegres. Até aqui ela tem um outro nome. Depois eu ver. Matrimônio e Vocação Cristã, é o nome da homilia aqui. Né? E também desse livro aqui, que daqui a pouco eu vou ler umas partezinhas. Ele continua: assim, a caridade não dará tudo e levará a compartilhar as alegrias e os possíveis dissabores, a saber sorrir, esquecendo as preocupações pessoais para atender os demais, a escutar o outro cônjuge ou os filhos, mostrando-lhes que são queridos e compreendidos de verdade, a não dar importância a pequenos atritos, que o egoísmo poderia converter em montanhas, a depositar um amor grande nos pequenos serviços, que se decompõem da convivência diária. Então, mais uma vez, assim, são exemplos que ele dá de coisas da vida, né, comum, que vai santificando a pessoa e o matrimônio, né? Então, assim, às vezes você tá preocupada com alguma coisa, e, né, chega do trabalho preocupada, cansada, em vez de chegar e, eu quero assumir nesse mundo, né? Antes de entrar em casa, vai, respira fundo, reza uma Ave Maria, passa um batom e entra em casa, né? Com um sorriso, fala com o marido, fala com os filhos, né? Às vezes a gente não tá afim de ouvir ninguém, respira fundo e escuta, né? Às vezes a gente quer ter razão em alguma discussão, deixa eu vencer, não sempre, tá, gente? Nem sempre um lado só pode vencer nas discussões, mas, né? Saber ir levando, assim, né? Com amor. E também, que ele fala, né? Fazer pequenos serviços com alegria na convivência diária. De santificar o lar, o dia a dia. Criar com carinho um autêntico ambiente de família. É disso que se trata. Para santificar cada jornada, é preciso praticar muitas virtudes cristãs. Em primeiro lugar, as teologais. Depois, todas as outras. A prudência, a lealdade, a sinceridade, a humildade, o trabalho. Então, né, no matrimônio, a gente vai crescendo, vai exercendo essas virtudes que é a forma, né, da gente melhorando cada vez mais e também ensinando aos filhos, né? Daí eu vou contar uma coisa minha, assim, que um dia desses eu estava, né, refletindo sobre isso. Enfim, houve uma situação aqui em casa que uma pessoa falou assim, que assim, se a gente for deixar se levar pelo nosso egoísmo, a gente passa a reclamar do marido, achar que está fazendo tudo errado, daí fica de cara feia para ele, né? Então, não se deixar, né, que isso vá virando uma bola, né? E vá piorando, piorando, piorando. Então, é parar e até em oração pensar, né? O que eu preciso mudar, o que eu preciso falar para ele, o que eu estou sentindo. Né? Então, não deixar viver, né, viver as virtudes e não deixar que o egoísmo, né, vá aumentando e vá piorando o relacionamento. Por exemplo, né, no meu caso, falar para o outro que eu preciso de algo é uma luta, né?
Tem outras pessoas que não, mas para mim é. Então, é eu mudar, né? Que o outro não vai adivinhar, não. O homem não adivinha as coisas, não, gente. Então, a gente tem que falar para eles, sabe? Ser bem claro. Pedir ajuda, né? Então, é esse buscar crescer no amor e não desistir, né? Crescer nas virtudes e não cair no egoísmo próprio. Daí, São José Maria fala, né, que o primeiro pilar, né, para um lar luminoso e alegre é o amor dos cônjuges. Então, o matrimônio nasceu da onde? Desse amor. Então, o que é mais importante é esse amor, né? O amor puro e limpo dos esposos é uma realidade santa, que eu, como sacerdote, isso é São José Maria falando, né? Abençoo com as duas mãos. E quando me perguntam por que com as duas mãos, digo, com as duas mãos, peraí, e quando me perguntam o porquê com as duas mãos, a minha resposta é imediata, porque não tenho quatro. Então, assim, era uma coisa que ele achava muito, muito importante e abençoava com as duas mãos, né? Se tivesse quatro, ia ser com as quatro, né? De tão importante que ele achava. E, assim, São Cirilo de Alexandria falava que Cristo santificou o casamento, né? Que nosso Salvador foi às bodas de Caná para santificar o princípio da geração humana. Então, ele estava numas bodas, ele frequentou e ele falou, né? Sobre a importância, né? Da união entre um homem e uma mulher. Daí, José Maria continua: o matrimônio é um sacramento que faz de dois corpos uma só carne. O Senhor santifica e abençoa o amor do marido pela mulher e da mulher pelo marido. Estabelece não somente a fusão de duas almas, mas também a de seus corpos. Então, ter isso em mente, né? Que não é qualquer coisa. É a fusão de duas almas, não só de dois corpos, né? Dois em um. Daí, aqui, eu vou ler uma parte aqui do livro. O casamento não pode proporcionar a felicidade perfeita. Tem muita gente que entra no casamento pensando nisso. Esse não é o seu fim. Cabe afirmar que seu objetivo não é alcançar a felicidade perfeita para os esposos, mas amadurecê-los para uma felicidade perfeita. Pelos acontecimentos daqui da terra, Deus procura nos ensinar a amar, para que sejamos capazes de gozar plenamente dele no céu. O casamento é uma das suas escolas, escola de amor, onde forma a maioria de seus alunos. Então, né, assim, entrar no casamento, viver o casamento falando, a gente não vai ser 100% feliz. É um momento de viver com alegria e felicidade, mas sempre vão ter os percalços, os problemas, as preocupações com os filhos, né? Os ajustes de relacionamento. Então, né, erra quem entra no casamento achando, casei, vou ser feliz, pronto. Não, é uma luta constante. Continuando a homilia, o Criador deu-nos a inteligência, que é como uma centelha do entendimento divino, e que nos permite, mediante da vontade livre, conhecer e amar. Né? A questão da liberdade, né, que, por exemplo, só se casa mesmo com liberdade, né? E Deus nos dá essa liberdade de conhecer, né, de buscar amar cada vez mais. Né? E assim, nós estudamos para tantas coisas, né? A gente passa a vida toda estudando, aprendendo coisas para se formar para uma profissão. Fazemos cursos de tudo, né? De tudo hoje em dia, né? De cozinha, né? De hobbies e tal. Mas eu vejo que né, nossa sociedade hoje nunca assim se preparou realmente para o matrimônio e para a criação dos filhos. Né? Máximo faz um curso de noivos da igreja, né? Que muitas vezes em algumas paróquias, né, nem vale muita coisa. Mas enfim, buscar, né, essa formação tanto no matrimônio, na questão de matrimônio, como de educação, né?
também não viver assim, às vezes se levando apenas por dicas da internet, né? Eu sigo uma pessoa no Instagram e vou pegando as dicas. Por que não compra logo o curso dela, né? Faz junto com o marido o curso e tal, né? Então, assim, é buscar conhecer o que amar, né? O que é realmente amar, né? Que é o querer bem do outro enquanto o outro, né? Será que o amor é só paixão? Será que dá para aumentar o amor, né? Buscar isso, conhecer o que realmente é amar. E conhecer-se, é importante a gente se conhecer para saber, né? Os nossos dificuldades e o que a gente é boa também, e conhecer o outro, né? Então, os temperamentos, qual é o temperamento do filho, do marido, não sei o quê, as preferências, o que ele gosta, né? De fazer, de comer, etc. Qual é a sua história de vida, às vezes, né? Sabendo a sua história de vida, a gente vai aprendendo muita coisa. Por que essa pessoa é tão preocupada com determinada coisa, né? Não sei. Sei lá, tão preocupada com dinheiro. Será que ela passou alguma dificuldade na vida? Então, às vezes, a pessoa foca nisso, né? Por que já teve essa dificuldade? Quais são os seus anseios, né? O que ela quer? Quais são os seus medos? Então, a gente tem que buscar isso no outro, né? Isso né, que eu falei de curso, com cursos a gente aprende, né? E também conversando, gerando uma intimidade. E para gerar uma intimidade, a gente precisa de tempo. E lá no final eu vou falar mais sobre isso um pouquinho. Até aqui também conhecer sobre qual é a linguagem do amor, por exemplo. Como é que o meu marido se sente amado, né? Tem livros sobre isso, né? Então, buscar ler sobre isso, né? Daí, buscar enamorar-se, apaixonar-se. O enamoramento dilatado, consolidado e avivado cada vez mais com o passar dos anos. É produto de uma batalha constante, alegre e esforçada. Né? Normalmente a gente conhece a pessoa, se apaixona, né? Vem toda aquela paixão que parece que não enxerga outra pessoa, né? E com o tempo essa paixão vai passando. E a gente tem que lutar, é uma batalha, né? Quem fala aqui, uma batalha constante, alegre e esforçada. Para continuar apaixonado, o ideal é que os anos vão passando e o casal vai se apaixonando mais. Ah, Rita, agora eu não sou apaixonada mais pelo meu marido, o que eu faço? Vamos buscar uma forma de se apaixonar de novo. Vamos ver quais são as qualidades dele. Vamos sair que nem namorado. Vamos, né, dar uma sacudida e melhorar, né? Daí, e também assim, fugir da má rotina, né? A rotina é boa, é uma coisa importante na nossa vida, mas não podemos cair naquela rotina chata, né? Sem graça, tudo de igual. Não, tem que ter os momentos diferentes, né, na nossa rotina. Eu vou ler aqui um pedacinho do livro, né? Para que o matrimônio se conserve o encanto do começo, a mulher deve procurar conquistar o seu marido cada dia. E o mesmo teria que dizer ao marido com relação à mulher. O amor deve ser renovado dia a dia. E o amor se ganha com sacrifício, com sorrisos e com arte também. Então, às vezes, é se esforçar, né? Parar para pensar, o que eu posso fazer que ele gosta? Qual comida que ele gosta? Ah, ele gosta daquela, sei lá, de risoto, sei lá o quê. Aí dá maior trabalho para fazer, né? Ah, mas eu vou fazer, né? E não ficar esperando só momentos muito especiais, né? Também, né? Um beijo, né? Um beijo quando sai, beijo quando chega, porque se deixar na nossa rotina, a gente entra e sai de casa, o outro nem sabe que a gente saiu, né? Ainda mais hoje em dia tem alguns em home office, né? E fazer o propósito. Eu mesmo, assim, recentemente fiz, ó, fazer o propósito de dar um beijinho de oi e tchau, sempre quando eu saio de casa. Meu marido tá de home office. Então, é se esforçar. Às vezes eu vou esquecer e tal, mas não, eu quero continuar, né? Porque, assim, faz parte, né, do casamento essa luta e para o outro vai fazer diferença, né? Que mais? Então, reinventar o amor, surpreender o outro com os detalhes, né? Isso não é só pra gente, não. Tem aqui uma parte que é bem
Legal. É meio grande, tá? Enfim, eu adoro essas frases, então. Deixa eu achar aqui. Assim, no sulco aberto por este modo de caminhar, sem cansaço e sem descanso, em direção ao amor, amor com letra maiúscula, marido e mulher podem receber um impulso para surpreender o cônjuge, com detalhes que, justamente não por serem esperados, fazem-no experimentar uma especial alegria ao tocar o carinho de quem provém. Por exemplo, a refeição íntima e caprichada com que o marido presenteia a mulher que volta do trabalho num dia normal, em que ele talvez tivesse dado a entender que nem conseguiria jantar em casa, né? Então imagina, a mulher, lá o marido, meu marido nem vem jantar em casa. Daí ela chega em casa, tem um jantar lindo, maravilhoso. Até às vezes o cara nem fez, né? Comprou. Ela vai ficar surpreendida, né? Me perdi. As flores enviadas têm outro motivo, além do eu te amo, que significam justamente naquele ou naqueles dias em que o marido está viajando. Até aquela escapada que um ou outro organiza discretamente para aquele lugar que traz tantas boas lembranças de momentos especiais do namoro ou da vida de casados e que há muito tempo não visitavam. Enfim, é buscar surpreender, né? Fazer coisas diferentes para que a rotina não se caia na rotina ruim e, enfim, e mantenha esse ar apaixonado do casal. E tem uma frase, né, uma ideia de Santo Agostinho, que tudo que é vivo não pode apenas manter-se, ou cresce ou morre. Então, se o amor a gente não cuida, né, ele vai morrer. E se cuida, ele vai crescer. Não tem como ficar, né? É tudo assim. A nossa fé, não faço nada. Ela vai morrer, né? Vou construindo a minha fé, vou lendo, vou fazendo oração. Ela vai crescer, né? Tudo que é vivo, né? Outro ponto, servir. Nossa fé ensina-nos que a regra do nosso viver não deve ser a busca egoísta do prazer, porque só a renúncia e o sacrifício levam ao verdadeiro amor. Deus amou-nos e convida-nos a amá-lo, e amar os outros com a verdade e autenticidade com que ele nos ama. Quem conserva sua vida, perdê-la-á, e quem perde a vida por amor de mim, encontrá-la-á. Escreveu, né, São Mateus, a frase de Cristo, São Mateus escreveu no seu Evangelho. Essa frase é vivida em muitos âmbitos da família, na entrega, abertura à vida, ao cuidar de uma criança estando cansada, ao sorrir quando não quer, a acolher o marido que está de cara fechada. Então, às vezes, largar o nosso querer para servir o outro. Eu lembro uma vez, assim, quando eu tinha uma das minhas crianças, eu acho que era a Gabi, pequena, né, que, tem hora que a gente cansa de acordar à noite, porque o bebê acordou, né? E uma pessoa falava assim, oferece, né, enquanto você tá lá fazendo ela dormir, oferece para Deus aquele sacrifício, né? E foi interessante que mudou, né? Muda a nossa forma de ver aquilo deixa de ser uma coisa tão enfadonha, né? Então vai, oferece, faz uma oração enquanto você está fazendo aquilo, né? Fala, né, para Deus, Deus, eu não queria estar aqui não, eu queria estar dormindo, mas, né, eu vou fazer por amor, né? Então vai transformando a vida de uma forma mais leve. Daí, só quem se esquece de si mesmo e se entrega a Deus e aos outros, também na vida matrimonial, pode ser feliz na terra, como a felicidade que é a preparação e antecipação do céu. Então, assim, esse entregar de coração por amor faz com que as dificuldades, coisas ruins, mudem, né, de cara. E a pessoa é feliz apesar dos pesares. Daí ele fala, né, que o matrimônio tem seus dois lados. De um lado, a alegria de se saber querido, o entusiasmo de construir e fazer se ingrar um lar, o amor conjugal, o consolo de ver os filhos crescerem. Então, esse é um lado da moeda. E o outro lado são as dores e as contrariedades, o passar do tempo,
que consome os corpos e ameaça azedar os caráteres, né? Que às vezes tem gente que, ficando mais velho, vai ficando mais chato, né? E a aparente monotonia dos dias, que parecem sempre iguais, né? Então, são as duas faces da moeda do matrimônio. E São José Maria fala, né? Formaria um pobre conceito do matrimônio e do carinho humano quem pensasse que, ao tropeçar com essas dificuldades, o amor e a alegria se acabam. São nesses momentos que a doação e a ternura se enraizam e se manifestam com um afeto autêntico e profundo. Essa autenticidade do amor requer fidelidade e retidão em todas as relações matrimoniais, né? Então, nas dificuldades, assim, quando o casal tá bem, consegue se unir, vencer as dificuldades, o amor vai aumentando mais ainda, né? E aquela questão, né, que quando nós acreditamos no projeto de trabalho, a gente vai até o final, né? Ah, tal coisa deu errado, vamos até o final, né? Até descobrir uma forma de resolver, né? Então, é buscar acreditar nesse maior projeto, que é o nosso matrimônio. Colocar essa boa intenção em cada momento. Daí, a castidade no matrimônio. Não é simples continência, né? Isso da homilia de São José Maria. Não é simples continência, mas a afirmação decidida de uma vontade namorada. É uma virtude que mantém a juventude do amor em qualquer estado de vida. Não há amor humano puro, franco e alegre no matrimônio se não se vive a virtude da castidade, que respeita o mistério da sexualidade e o faz convergir para a fecundidade e a entrega. O Criador deu ao nosso corpo a possibilidade de gerar, que é como uma participação do seu poder criador. O sexo não é uma realidade vergonhosa, mas uma dádiva divina, que se orienta limpamente para a vida, para o amor e para a fecundidade. A respeito da castidade conjugal, assevera aos esposos que não devem ter medo de expressar seu carinho, antes pelo contrário, pois essa inclinação é a base da sua vida familiar. Enfim, eu acho que naquele tempo ainda, né, tinha algumas pessoas que viam o sexo, né, a carne, como algo ruim, né, e ele vem assim falando de uma forma tão bela, né, sobre o ato sexual, né. O Senhor lhes pede que se respeitem e que sejam mutuamente leais, que se confortem com delicadeza, com naturalidade e com modéstia. Diz-lhe também que as relações conjugais são dignas quando são provas de verdadeiro amor e, portanto, estão abertas à fecundidade e aos filhos. Eu não vou falar muito, né, da questão até da abertura à vida também, que a gente já teve aula sobre isso, né, que quiser se aprofundar mais, é na aula sobre a Humanae Vitae, que a Lígia deu, tá lá no Instagram, que não tem acesso, tá lá com a gente. E é uma aula, assim, que a Lígia é fantástica nesse assunto, então eu não vou nem me arriscar, né? Mas vale a pena ver, quem não viu, vê de novo, bota o marido para ver também, né? Mas, enfim, ele tá falando, né, que o amor, o ato conjugal, o ato sexual, é belo, né, e deve estar aberto à vida, né, que é a participação na criação de Deus, né. Os esposos devem edificar a sua vida em comum sobre o carinho sincero e limpo e sobre a alegria de terem trazido ao mundo aos filhos que Deus lhe tenha conferido e a possibilidade de ter, sabendo renunciar às comodidades pessoais e tendo fé na providência, né? Daí, mas eu vou ter não sei quantos filhos, não sei o que, dele fala, né? Que com isso, né, temos muita alegria quando tem vários filhos, né? Muita alegria quando temos os filhos, e que é renunciar comodidades, né? Claro que quem tem mais vai ter que enxugar, né, as coisas, né? E ter fé na providência. Tá. E resolvendo os conflitos. Ele fala um pouco sobre isso. Há ocasiões em que não é possível evitar as brigas. Isso é São José Maria falando. Porém, nunca as faças diante dos filhos. Né? Quando fazem, né, quando brigam diante deles,
os fazem sofrer e eles se colocam num dos lados, né? Se os filhos veem os pais brigando, eles ficam lá naquela briga e às vezes escolhem qual lado vai ficar. Isso contribui para aumentar a desunião do casal, né? Infelizmente, hoje em dia a gente vê muito isso. Uma vez me explicaram, né, que às vezes as crianças veem os pais brigando, né, discutindo não sei o que, os pais brigam não sei o que. Daí, naquela vez deram esse exemplo. Daí a criança vai para a escola. A bichinha, tadinha, não vai conseguir nem prestar atenção na aula, né? Mas vamos dizer que durante a manhã os pais foram, conversaram, resolveram, tá tudo ótimo. E a criança, na cabecinha dela, ainda tá, os pais estão brigados, né? E isso faz mal para ela, né? Então, até que ela veja que os pais conversaram, não sei o quê, demora. Além de que fica, né, no seu interior, que os pais não estão bem. Ele segue falando, mas brigar, sempre que não seja muito frequente, também é uma manifestação de amor, quase uma necessidade. Melhor discutir para resolver os desafios do que deixar passar, né? Então, assim, é melhor a gente ter, né, não precisa ser uma briga, mas resolver os problemas do que, né, deixar levando, isso eu não vou falar, depois eu converso, não conversa, né? Porque uma hora vai explodir, um dos lados explode, né? E resolver, né, de forma com que nunca um lado, né, o marido, a esposa, deve abrir mão de tudo. Tem que ser equilibrado, né? Conversando e equilibrando. Às vezes, dependendo, deixa passar, mas nunca sempre. E ele continua. A ocasião, não o motivo, costuma muitas vezes ser o cansaço, né? A ocasião das brigas. O cansaço do marido, esgotado pelo trabalho profissional, ou a fadiga da esposa, que teve que lutar com seu trabalho ou com as crianças, com as empregadas ou com seu próprio caráter. Então, muitas vezes essas brigas, né, ocorrem mesmo porque alguém está cansado, preocupado com outra coisa, né, que não tem nada a ver com a família. Eu vejo a gente, né, quando está às vezes cansado, preocupado, até essa questão de pandemia, assim, às vezes preocupado com a pandemia. Tadinha da criança, às vezes vai falar alguma coisa, a gente está preocupado, já dá, né? Não, para não sei o quê. Depois eu falo, né? Não dá atenção. Né? Então é isso, saber a hora de conversar, que nunca é no momento de cansaço. Nas pequenas brigas, nenhum dos dois tem razão. Aquele que tiver mais sereno deve dizer uma palavra que contenha um mau humor até mais tarde. E mais tarde, a sós, discutir que logo fareis as pazes. Né? Então, se o negócio está se acirrando, não sei o quê, fala, vamos terminar depois, vamos se acalmar, né? Depois eu respondo. Né? Então, às vezes um fala, o outro fala, não, depois eu respondo, e respondo, tem que responder, tá bom? Mas né, não querer discutir, assim, ter a razão, né? E discutir numa hora de euforia. Daí ele falava que, São José Maria, que o maior inimigo da vossa vida conjugal é a soberba. Aí, deixa eu achar aqui. 39. Assim, a chave... Peraí. Acho que eu apaguei alguma coisa aqui. Ele falava, né, que justamente o maior inimigo é esse querer ter razão em tudo, né? Vê assim, a chave do sucesso na vida matrimonial consiste em libertar-nos das amarras que nos atam ao próprio eu, essa soberba, né? Eu tenho razão, eu que dou a palavra, a última palavra, né? De maneira a capacitar-nos para uma entrega cada vez mais intensa ao cônjuge, ao mesmo tempo em que nos desprendemos e nos esvaziamos de nós mesmos. Assim abriremos espaço dentro de nós para o ser amado até nos identificarmos com ele. Eu vejo que aqui o ser amado pode ser o marido, mas também Cristo, né? Que quando a gente se abre desses, só do meu jeito, só do jeito que eu quero, né? Até com Deus, a gente se abre nós nos identificamos mais com Ele, com Cristo. Sempre existe algo
o tom da voz, o modo de corrigir ou expor um problema em que eu possa melhorar. Normalmente, basta com que eu melhore para que a outra pessoa também mude. Então, a melhora sempre começa por nós mesmos. Se isso não acontecer, né, se depois de eu mudar, depois de alguns dias de mudança real da minha parte, convém falar com outro. Reconhecer os erros passados, fazer notar que houve um avanço de uns tempos para cá. Então, pedir ao cônjuge uma pequena transformação que facilite amá-lo com seus defeitos. Então, né, eu mudo primeiro, daí eu venho pedir para que o outro mude. Né? Tipo, já fiz o meu máximo, né? Então, o mais importante já foi feito. Né? Sem dúvida, seria exagero esperar que logo depois dessa conversa ele não caia mais no defeito admitido. Né? Mas basta que ele lute. O importante com a arte do diálogo, que cada um reconheça as próprias deficiências, sem necessidade de imitar com as dos outros, né? Me veio aqui uma ideia, um exemplo, né? Vamos dizer que nosso casamento anda meio sem graça, né? Numa rotina chata, né? A gente nunca tem tempo para ficar junto, não sei o quê. Daí eu tento mudar. O que que eu posso fazer, né? Não vou ficar no celular de noite, né? Daí vai fazendo, vou passar a fazer, sei lá, né? Um café para ele que ele gosta de manhã, não sei o quê, né? Tenta se esforçar, ter ideia, não sei o quê. Daí tá, eu já fiz minha parte, a coisa não melhorou. Também só eu tô fazendo, né? Eu tenho que. O outro também precisa dar um pouco, né? Então, marido, então, a gente podia fazer tal coisa, a gente podia sair junto, né? Você poderia, né? Eu gostaria que você ficasse um pouco comigo, saísse do celular também, né? Enfim. E a pessoa, né? Vendo que tá melhor, que pode fazer, né? Vai se esforçando, os dois se esforçando. E aquele negócio, muitas vezes vão haver falhas novamente, né? Nós lutamos constantemente e eles também. Né? Outro item, o perdão. O perdão nos torna semelhante a Deus. Aproxima de Deus aquele que perdoa e provoca uma gratidão quase divina em quem sente amado dessa forma. Eu achei tão bonito, né? Que aproxima de Deus os dois, né? Quem perdoa, que Deus é misericordioso, a pessoa passa a ser misericordiosa, e também aquela pessoa que foi perdoada passa a ser grata, né? E tem mais uma frasezinha. Gente, essa aula vai ser um pouquinho maior. Cada um de nós tem seu feitio, seus gostos pessoais, seu gênio. Essa parte mesmo é. Seu mau gênio, por vezes, e seus defeitos. Cada um tem também coisas agradáveis em sua personalidade. E por isso, e muitas mais razões, pode ser amado. O convívio é possível quando todos se empenham em corrigir as deficiências próprias e procurar passar por alto das faltas dos outros. Isto é, quando há amor que anule e supere tudo e que o que falsamente poderia ser motivo de separação ou divergência. Pelo contrário, se dramatizamos os pequenos contrastes e mutuamente começamos a lançar em rosto uns aos outros os defeitos e os erros, então acaba a paz e corremos o risco de matar o amor. Então, entender que todos têm os seus defeitos e nós também, né? E buscar e ir melhorando. Daí no São José Maria dá 2 conselhos, assim, que ele fala: mulheres, não descuidais do arranjo pessoal. Recordai com o provérbio, que a mulher bem posta tira o homem de outra porta. É bem forte isso, mas né? O homem é muito visual, então nós temos que cuidar do arranjo pessoal. E também, assim, é estar bem para o outro, para o marido, para os filhos, e também para nós mesmos, né? Quando nós nos arrumamos, nós nos sentimos melhor. Muitas vezes, quando
né, ao longo do dia, nos olhamos no espelho. E toda vez que a gente se vê, olha para o espelho, se vê, né, para baixo, né, cabelo despenteado, uma roupa feia, não sei o que, cada vez mais a pessoa vai se sentindo pior. Então, se a gente se arruma, apesar de estar em casa, isso muda o nosso ânimo, né? Eu vou contar a história assim, né, que uma vez me contaram, que às vezes a gente fala, mas ficar bonita é caro, né? Né, sei lá, fazer um botox, né, fazer esses tratamentos. Daí que tinha um casal que tinha ido ao médico e foi fazer o orçamento do botox e tal. Daí que o marido falou, né? Mas doutor, esse tratamento aí é muito caro, né? E o médico vira e fala assim: mas o senhor quer sua esposa cara ou coroa? Né? Sim, vale a pena pagar por coisas caras para não ficar, né? Deixar ficar feia, né? Que é bom para o marido isso, né? E daí ele fala também que é dever dos maridos, né? Obrigação de ser durante toda a vida afetuoso como um noivo, né? Que para a mulher esse afeto, né? O carinho, né? Demonstrado de várias formas, né? Como a presença, estar junto, o toque, né? Pequenos presentes, né? Que seja uma florzinha, isso conta muito para a mulher, né? E eu penso assim que esses conselhos valem para os dois. O homem também não é para ficar todo feioso, né? E a mulher descuidar do afeto. Não é isso, só porque para cada um conta mais, mas é importante para todos. Daí, o segundo pilar é sobre a educação dos filhos, né? O segundo pilar para um lar luminoso e alegre. Daí ele começa assim, sobre a formação da família, que a família é composta pelo marido e pela mulher, mas também pelos filhos e em um outro grau dos avós, outros parentes e empregados domésticos. O calor íntimo de que depende o ambiente familiar deve chegar a todos eles. Então, quando a família vive esse lar luminoso e alegre, vai chegando aos avós, né, aos tios, a pessoa que trabalha em casa, né? Os casais a quem o Senhor não concede filhos é sinal, então, de que lhes pede que continuem a querer-se como igual carinho e se dediquem e que dediquem as suas energias, se puderem, a serviços e tarefas em benefício de outras almas, né? Então, não é porque o casal que não conseguiu ter filho, né, que é menos matrimônio, menos família. Não é isso, mas ele fala, né, se pudesse dedicar a outras almas. E para quem quiser, uma amiga recentemente lançou um livro sobre isso, que é A Doce Espera, que é a Eliana escreveu. E é um livro muito, assim, eu não li, mas parece que é muito bonita a história dela, como ela superou essa espera, né, essa decepção de não poder ter filho, né? Como a fé ajudou ela a superar isso. Daí, né, São José Maria continua, que o normal é que o casal tenha descendência. E para estes esposos, a primeira preocupação deve ser os seus próprios filhos, depois do amor do casal, tá? A paternidade e a maternidade não terminam com o nascimento. Essa participação no poder de Deus, que é a faculdade de gerar, deve prolongar-se mediante a cooperação com o Espírito Santo, para que culmine na formação de autênticos homens cristãos e mulheres cristãs. Os pais são os principais educadores de seus filhos, tanto no aspecto humano como no sobrenatural. E essa responsabilidade dessa missão exige compreensão, prudência, saber ensinar e, sobretudo, saber amar. Então, não é fácil, mas é gostoso. Daí ele fala, né, que o amor dos pais transborda. O comportamento sempre amoroso dos pais é a melhor educação para o amor dos filhos. A unidade deles no amor dará aos filhos base e modelo para o amor fraterno, né? Então a gente fica preocupado o que o filho vai aprender, se está aprendendo, o que aprende na escola, influência de amigos, não sei o quê. Então, assim, melhor educação é os filhos verem que os pais se amam, se respeitam, né? Isso já vai criando, né, os filhos numa harmonia também.
E o amor entre os cônjuges é raiz para a harmonia familiar. É aquele negócio, né? Quando uma menina vê o pai tratando bem a mãe, ela não vai esperar menos do que aquilo, né? E tratando bem a ela também, né? E quando também, né, o menino vê o pai sendo gentil com a mãe, ele vai replicar aquilo. E vice-versa, né? A mãe tratando bem o pai e tal. Vamos lá, 72. O melhor para o filho não é o amor de só um dos pais, pai ou mãe, mas a maravilhosa água pura que chega até ele, ainda que indiretamente, do amor que une seus progenitores. Foi desse amor que ele recebeu a vida, e desse mesmo amor será o elemento fundamental para o seu crescimento. Um filho é tudo, com a condição de que seja um tudo que vai se somar a uma situação de amor já consolidada entre quem o gerou, um ramo de uma boa árvore. Então, né, cuidar, que a gente vê hoje muitas vezes algumas mulheres assim que nasce o filho, só tem olhos para o filho é tudo, esquece do marido, tadinho, né? E o marido também fica, né? Tipo, não vou ter trabalho, vou ficar aqui no cantinho, né? Não, as crianças precisam do amor do pai e da mãe, dos cuidados do pai e da mãe, né? Então, isso vai tanto assim do esforço do pai participar, como às vezes, né? Muitas vezes da mãe deixar participar, né? O pai participar. Ele nunca vai fazer igual, mas é importante deixar participar. Daí, aqui. As mães são pedagogas por natureza. Além disso, não vos esqueçais de que tem desgraças de Estado. Mas as mães têm que exercer a pedagogia primeiro com o marido, porque eles são os acomodados, não, ele fala, né, não nos ouvem, e abandonam os filhos convosco, como se os filhos não fossem um investimento. Vão cuidar das coisas deles, e vós ficais em casa na maior parte das vezes. E as crianças? Que eduqueis vós? Não, senhor, entre os dois. Está claro? Então, aí ele está dando meio uma bronca nos pais, né? Os dois têm que educar, né? E os pais sempre vão ser exemplos, né? Que eles se empenhem em dar bom exemplo, pois as crianças observam tudo. Os pais educam fundamentalmente com a sua conduta. E os filhos e as filhas procuram no pai e na mãe não apenas o conhecimento mais amplo do que os seus. Então, eles não querem apenas aprender coisas, né, da gente ou receber conselhos, né? Mas eles procuram em nós um testemunho do valor e do sentido da vida encarnado na existência concreta, né? Penso isso é bem um tapa na cara, né? Ó, você tem que ser, eles estão procurando em você, né? O testemunho do valor e do sentido da vida, né? De qual é a existência, para que eles existem, né? Ele fala: se tivesse que dar um conselho aos pais, dizeria sobretudo o seguinte: que os vossos filhos vejam, não alimenteis ilusões, eles percebem tudo desde crianças. Que procurais viver de acordo com a vossa fé, que Deus não está apenas nos vossos lábios, que está nas vossas obras, que vos esforçais por ser sinceros e leais, né? Então a gente não pode só ficar, né, falando, tem que viver. Então assim contribuireis para fazer deles cristãos verdadeiros, homens e mulheres íntegros, capazes de enfrentar com espírito aberto as situações que a vida lhe apresenta. Né? Então, o que um pai e a mãe quer mais para um filho? Né? Que sejam pessoas íntegras. Amizade, buscar amizade com os filhos, né? Que não é uma educação autoritária e violenta. O ideal é que os pais cheguem a ser amigo dos filhos. Não apenas isso, tá, gente? Mas é importante que tenha essa amizade. Amigos a quem confiam as inquietações, a quem se consultam os problemas e esperam uma ajuda eficaz e amável. De educar para a liberdade. Nessas conversas, convém escutá-los com atenção, esforçar por compreendê-los, saber reconhecer a parte de verdade que há em suas rebeldias, e ao mesmo tempo ajudá-los a canalizar retamente seus interesses e entusiasmos, né? Então, os pais têm que saber fazer isso, ouvir,
e guiando os filhos. Enfim, é muito fácil, né? Não, não é fácil não, gente. Né? Em uma palavra, respeitar a liberdade, já que não há verdadeira educação sem responsabilidade pessoal e sem liberdade, né? Então, é criar essa amizade para que possa dar conselhos e os filhos gerem uma confiança em nós. E tem aqui sobre a liberdade. Os pais que amam deveras e procuram sinceramente bem de seus filhos depois dos conselhos e das inquietações oportunas, devem se retirar com delicadeza, para que nada prejudique o grande bem da liberdade. Então, né, depois que você falou para o filho que é certo, que é errado, não sei o que era, é entregar, né, para a liberdade do filho, né, que torna o homem capaz de amar e servir a Deus. Devem lembrar-se de que o próprio Deus quer ser amado e servido com liberdade e respeita as nossas decisões pessoais. Deus deixou o homem, diz na Escritura, nas mãos do seu livre-arbítrio. Inclusive, no caso extremo, quando o filho toma uma decisão que os pais têm fortes motivos para julgar errada e até para prever nela a origem de uma infelicidade, a solução não está na violência, mas em compreender. E, mais uma vez, em saber permanecer ao lado dele, a fim de ajudá-lo a superar as dificuldades. E, se necessário, ajudá-lo a extrair desse mal todo o bem possível. Eu vejo assim, isso que ele fala que não é fácil, né? Você aconselha, normalmente você que aconselha e quer que faça do seu jeito, né? Mas você aconselha e deixa escolher. E se escolher, né? Viu? Eu falei que ia dar errado, viu? Eu falei que ia dar errado, né? E sai, né? Ó, agora te vira, né? Então, é estar do lado, né? Quando tem uma consequência. Claro, assim, que a criança, o jovem, tem que colher as consequências dos seus atos. Isso faz parte da liberdade, né? Mas ele saber que tem um pai e uma mãe que estão ali com ele. Tempo para estar com os filhos e falar com eles. Os filhos são o que há de mais importante. São mais importantes que os negócios, que o trabalho, que o descanso. Escutai os vossos filhos, dedicai-lhes também o vosso tempo. Mostrai-lhes confiança, acreditai no que vos disserem, ainda que uma vez ou outra vos engane. Vou resumir aqui. E rezai por eles. Então, para que a gente conheça o nosso filho, para que ele seja, né, confie na gente, a gente tem que ter tempo, né? Com os filhos. Daí, finalizando, né? A família, daí essa parte dos filhos acabou, né? É muita coisa para pensar, mas vamos lá. A família como motor do mundo, ser luz para o mundo e iluminar com alegria. Os lares luminosos e alegres refletem a luz de Cristo. Lares em que a harmonia que reina entre os pais se transmite aos filhos, à família inteira e a todos os ambientes que a acompanham. Assim, cada família autenticamente cristã reproduz-se de algum modo o mistério da Igreja, escolhida por Deus e enviada como guia do mundo. Todo cristão, seja qual for sua condição, sacerdote ou leigo, casado ou solteiro, aplicam-se plenamente as palavras do apóstolo, né? Que fala que nós... Cadê? Escolhidos de Deus, santos e amados. Somos todos escolhidos por Deus, santos e amados, né? Isso somos todos, cada um no seu lugar no mundo, homens e mulheres escolhidos por Deus, para dar testemunho a Cristo e levar aos que rodeiam alegria. Então, quando o lar é luminoso e alegre, ele vai levando essa alegria para os outros e acaba transformando a sociedade, né? Não anotei aqui, né? Mas é justamente a família como transformadora da sociedade, né? Você vai cuidando dos filhos, tendo amor forte e vai transformando os amigos, os casais amigos, né? Os amigos dos filhos, e assim vai, né? E assim foram os primeiros cristãos, e assim havemos de ser nós, os cristãos de hoje, semeadores de paz e alegria, da paz e da alegria que Jesus nos trouxe, né? Então, ao longo do texto, né, eu fui falando um monte de coisa que a gente vai ficar doido e falar, ai meu Deus, eu não vou conseguir isso nunca, né?
Ela quer que eu seja o casal perfeito. Não, não é isso, porque é meio difícil, né? Então, mas assim, se a gente puder ir melhorando, né, um pouquinho a cada dia, né? Daí também pensei assim, algumas dicas, mais dicas práticas, né? Importante para que consiga ir melhorando, né? Aquele negócio, se a gente tiver daqui um mês melhor do que está hoje, na relação com o marido, na educação dos filhos, isso já está ótimo, daí cada vez melhorando um pouquinho. Né? De primeiro, né? Eu acho muito importante ter a vida de oração, né? Que é a aula que a Lídia deu, a outra, né? Anteriormente. Pois no momento da oração é quando colocamos nossas preocupações para Deus, né? De relacionamento com o marido, dos filhos, e pensamos, temos luzes para melhorar, né? O que eu posso fazer com o marido? O que eu posso fazer com os meus filhos, né? É nesse momento de oração. Buscar conhecimento, né? Que eu falei, buscar aprender sobre a educação dos filhos, sobre livros, profissionalizar-se sobre esses assuntos, né? Isso é tanto para a esposa como para o marido, tá? De conhecer-se, saber seus defeitos e qualidades, conhecer o outro, pois somos diferentes, né? E deixar-se conhecer, criar intimidade, ter tempo junto, né? O casal precisa ter um tempo junto. Ah, mas não dá tempo. Arranja, né? Que seja café da manhã, fugir para um café da manhã, fugir para um almoço, fugir para janta, fugir para qualquer coisa, depois do almoço tomar um café na rua, dar a volta embaixo do prédio, qualquer coisa. Tem que ter tempo junto. Eu jogo o celular fora, se for preciso. Tô brincando, mas às vezes dá vontade, né? Para quem quiser, né? Tem, às vezes, em Brasília tem um curso de fortalecimento familiar que trabalha tanto essa questão do matrimônio, né? Tem os cursos para matrimônio e tem o curso de educação de filhos. Quem quiser também mais informação. E às vezes, né, buscar na internet pessoas que orientam sobre esse assunto, né? Tem cursos, tem a Lélia é psicóloga, tem a Dorita Porto, a Dorita fala mais sobre jovens e relacionamento. A Lélia é sobre tudo um pouco, sobre filhos, né? Eu botei aqui, em momentos de estresse, afastar-se para pensar e decidir o que fazer, né? Às vezes fazer uma oração, né, para Deus, uma ejaculatória, né? Que vem as luzes, vem as monções, uma ideia que acalma, né? Teve uma vez que eu estava super nervosa, tão besteira depois que passa, é que as crianças não iam tomar banho, né? Sabe quando você manda meio sem autoridade, né? Você manda tomar banho, não vai, manda tomar banho, não vai. Eu estava estressada, fui lá para a cozinha e falei, ai, minha Nossa Senhora, na cozinha tem uma imagem de Nossa Senhora de Guadalupe. O que que eu faço? Até quando que eu vou ter que ficar mandando criança tomar banho, né? E veio nesse pensamento, tipo, né, que eles são crianças e que depois eu ia sentir saudade dessa fase. Eu olhei, é verdade, eu vou sentir saudade mesmo, né? Com as crianças crescendo, a gente vai sentir saudade, né? De cuidar de si, né? Ter tempo para si, atividade física. Isso porque quando a gente não tem isso, né? Tempo para oração, para fazer alguma atividade física, a gente pifa. E quando a gente pifa, a família pifa. Né? A gente fica de mau humor, o marido fica de mau humor, todo mundo fica de mau humor. Né? Ter tempo para os filhos, e ter sempre, né, esse olhar transcendental para o casamento. Oferecer, né, quando está num momento difícil, que nem eu falei, né, de fazer a criança dormir, fazer oferecimento. Taraná. Buscar, né, ter boas referências, às vezes, ter boas amizades. É tão ruim quando você vai, sei lá, encontra umas amigas que só falam mal do marido, mal do casamento, não sei o quê, né? Pô, tá, não vai deixar de ser amiga dessas pessoas, mas buscar amigas, a pessoas, casais que busquem, assim, viver bem, né, o matrimônio, educar bem os filhos, porque nisso você vai aprendendo, né, uma forma de aprender, daí comentar, eu li tal livro, daí você vai ler também, né, isso é bom também que Deus filhos vão ter boas amizades, né, buscar ter uma rotina boa, né, tem uma palestra que foi dada
pelo Clube Caliandra, da Karina. Eu pensei, eu vou disponibilizar para vocês, que é sobre a rotina. Ela fala tudo isso de Lários Luminosos Alegres também, mas com o foco na questão de rotina, na pandemia, né? E saber que sempre é um começar e recomeçar, né? Tem como fazer tudo isso? Não sei. Eu acho que não, né? Mas tem como tentar, né? Se bem que, né, aqui eu botei, né? Tudo isso é possível, né? Daí existe um casal que está em processo de beatificação, que é a Paquito e o Tomás Alvira, né? Que é um casal espanhol, né? Que é justamente assim, que um casal que se santificou no matrimônio. Eu vou mandar o link, uma vez a Lígia já mandou, eu vou mandar de novo, tá? E que quer falar deles? Enfim, né, para a gente ter como ver que é possível, né? É um ideal a se alcançar, né? E é isso, meninas. Alguém quer falar alguma coisa? Falei demais. Deu 1h20 de aula. Alguém vai falar? Ninguém? Não? Então, vamos rezar Ave Maria, tá bom? E, bom, se alguém quiser falar depois da Ave Maria. Vamos lá, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. São Gabriel, rogai por nós. São Paulo, rogai por nós. Santa Maria, esperança nossa, escrava do Senhor, rogai por nós. Tá bom? Vou parar a gravação.